milagre é isso, é o Senhor Deus dizendo assim, essa obra é minha, simples assim. Então, a imagem peregrina entra em várias casas e acontece nesse milagre, Deus diz assim, olha, eu me faço presente hoje através da imagem peregrina. Por quê? Porque Nossa Senhora, quando apareceu em Fátima, as 3 crianças, o próprio Papa João Paulo II diz, não foi só mais uma aparição da Virgem Maria, foi a aparição. É um marco novo na história da Igreja, onde Nossa Senhora apontou que a partir de Fátima, o Espírito Santo iria trabalhar de uma forma diferente nos corações. Por quê? Porque a própria Nossa Senhora diz, eu digo que Deus quer estabelecer na Terra agora, para a salvação das almas, a devoção ao meu imaculado coração. Né? Para isso, tem impedir que o Papa faça uma consagração do mundo e a Rússia no imaculado coração. Quem abraçar essa devoção e rezar no rosário, teria segurar as graças necessárias à salvação de sua alma, conversão dos pecadores e a paz que não tem. Pois tem as profecias que eu não vou entrar no caso, mas Nossa Senhora deixou bem claro ali que Deus quer trabalhar a nossa salvação, quer trabalhar a nossa santificação através do que? De uma consagração ao imaculado coração de Maria. E a última parte das profecias de Fátima qual é? Por fim, meu imaculado coração. Tá vendo? Estou acostumado com mulher, sabe? Porque é uma frase tão famosa assim de Fátima, né? E geralmente quando eu falo, todo mundo termina a frase, né? Por fim, meu imaculado coração triunfará, né? E já que vocês não sabem isso, deixa eu explicar uma coisa interessante aqui. Eu não queria me alongar, eu estou me alongando, né? Mas todas as profecias de Nossa Senhora, de modo geral, mas Fátima principalmente, Nossa Senhora coloca uma condicional, se os homens não se converterem. Então, vai acontecer, a guerra vai acontecer cada vez antes que se os homens não se converterem. Então, existe uma palavrinha se que quer dizer assim, é condicionante. Não é uma profecia absoluta, é uma profecia facultativa, lembrei a palavra agora, né? Está condicionada a se a gente aceitar ou não a mensagem de Nossa Senhora, de se converter ou não. Então esses castigos vão ser mais graves ou menos graves, dependendo da quantidade de pessoas que vão aceitar essa mensagem. E aí o teólogo chama a atenção o seguinte, quando chega no final, ela não coloca a palavrinha se, ela afirma, por fim. Ou seja, no final é esse. Meu imaculado coração, aprender, hein? Agora pronto, agora, né? Então a próxima vez agora já, né, vai saber. Então quer dizer, já não tem condicional, vai ter o triunfo dela. O que é condicional a nós então? O caminho. Ou vamos pelo caminho do amor, ou vamos pelo caminho da dor, né? Então a parte do triunfo do coração de Maria é uma profecia absoluta. Absoluta quer dizer o seguinte, vai acontecer. Agora, vai acontecer como? Pode ser com mais gente, pode ser com menos pessoas, pode ser que seja de um caminho mais leve, pode ser que seja um caminho mais difícil. Quem vai decidir isso somos nós, entendeu? Mas eu digo aquilo que Jesus falou a São Pedro. Quando São Pedro chegou e falou assim para Jesus, mestre, isso quando é que vai começar? Estamos aqui acompanhando o senhor há 3 anos e nada, e eu quero logo esse reino, né? E na cabeça de São Pedro ainda, o reino de Jesus ainda estava assim, era um reino totalmente humano. A lá Salomão, a lá Rei Davi, né? Que ele ia chegar uma hora que ele ia fazer assim, ia dominar Roma, dominar tudo, ia ser coroado rei aqui da terra mesmo, com uma coroa de ouro, e ia governar mesmo, e São Pedro já preparado para ser o primeiro-ministro. Né? Pensava assim São Pedro, no começo. Só depois de Pentecostes, depois de sofrimento, depois de negação, depois da crucifixão, que ele foi entender que a coisa não era bem assim. Mas Jesus antes disso falou para ele, o reino do meu pai já começou. Só que ele ficou boiando. Como é que é? Já começou? Sim. No coração de cada um que ouve minha palavra e as põe em prática. Já começou o reino do meu pai. Então a gente pode dizer, o triunfo do Imaculado de Maria já começou. Aonde? As pessoas que entendem essa mensagem colocam em prática aquilo que Nossa Senhora pediu. O que Nossa Senhora pediu então? Vamos colocar assim, mais assim, didático. A consagração, o terço e a devoção do primeiro santo. O que nós vamos realizar hoje? 2 dos 3 pedidos. O primeiro pedido é a consagração. Como é que vamos realizar essa consagração? Coroando Nossa Senhora. Porque quem coroa uma rainha já está dizendo, eu amo e quero servir.
Então, para nós, essa coroação, a gente vai ter o primeiro pedido dela. A gente vai se colocar à disposição da glória e do serviço dela. Então, já começou a reinar em nós o coração de Maria. O triunfo do Imaculado Concebido já começou. Aonde? No nosso coração. Em cada coração. Né? Quando eu coloco o texto na mão de Nossa Senhora, eu ensino o segundo pedido de Nossa Senhora. De rezar o texto todos os dias. Do mês de... Não, todos os meses. Todo santo dia de janeiro a janeiro, né? Então, com perseverança. Na verdade, Nossa Senhora criou o rosário, que eram os 3 textos, ainda tem o quarto agora. Mas com 3 textos já teve gente que pichinchou, né? Lúcia, um rosário. Você não conseguiu um rosário. Sabe, pode ser um terço. E a Lúcia perguntou a Nossa Senhora ficou triste. A Lúcia falou, olha, se eu soubesse que a Nossa Senhora ia ficar tão triste na pergunta, eu jamais teria feito. Mas já tinha feito a pergunta. E Nossa Senhora falou, também, se fizer a consagração e rezar pelo menos um, no mínimo, né? Ainda assim eu dou as graças prometidas, que é a nossa salvação, a conversão dos pecadores e a paz para o mundo inteiro. E então ficou essa história de rezar pelo menos um texto todo dia. Mas se a gente manter a perseverança de pelo menos um texto todo dia, é impressionante. Eu tenho aqui em Fortaleza 98 pessoas, a maioria homens, mas uma boa parte de mulheres também e um pouco de jovens, que disseram para mim assim, numa visita, olha, eu levei muito a sério que a história de rezar o texto todo dia vai para o céu, não. Mas depois que a senhora passou lá em casa, eu comecei a rezar todo dia. Agora eu estou entendendo porque vai para o céu, porque depois que eu comecei a rezar todo dia, sem parar, muita coisa mudou na minha vida. Até meu vocabulário mudou, entendeu? E tem várias pessoas aí que deram testemunho do texto, que depois de passar um ano, me veio depois de 1 ano, 2 anos, falaram, olha, eu comecei a rezar o texto todo dia e percebi, de repente, do nada, percebi que eu mudei como pessoa. Boa noite. Entendeu? Então, quer dizer, a graça de Deus, ela vai trabalhando no coração da pessoa. Mas aí existe uma coisa misteriosa. Misteriosa não, é quase que matemático, né? A graça de Deus trabalha no nosso coração, existe graus de graça. Mas se a gente quer uma graça que realmente nos transforma, que é chamada graça eficaz do Espírito Santo, a gente precisa ter vida de oração. Que a oração nos comunica com Deus, nos comunicando com Deus, nós recebemos essa graça. Né? É mais ou menos, eu quero carregar meu celular, mas não boto na tomada, eu carrego. Né? Ah, mas eu vou colocar do Bill Gates lá, como é o nome lá? Elon Musk, né? O Mosca lá, sei lá, que bota, fez uma agora que com o sol já, mas tem que ter a bateria, tem que ter o sol. Bota no escuro, se carrega, não carrega. Né? Então tem que ter alguma coisa que traz essa conexão. E a nossa conexão com Deus é a oração. Né? A própria São Afonso dizia, a oração é a base da salvação. Quem reza se salva. Quem não reza pode se condenar. Mas jamais uma pessoa que tem a vida de oração se condena. Por quê? Porque a oração está ligada intrinsecamente, mas intrinsecamente mesmo, ao primeiro mandamento. Ao primeiro mandamento. Amar. O quarto é honrar o pai e mãe. E o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. Né? Então a oração está mostrando o seguinte, olha, eu amo, por isso que eu quero conversar, eu quero estar em contato, eu quero ter comunicação. Né? Não sei se vocês lembram disso, na fase que vocês estavam namorando, toda hora ligando, porque, né? Ainda continua assim, né? Estou falando que a Reva, eu sei que continua assim ainda, né? Até o pessoal diz que tem a fase do grude, né? Toda hora que está grudado, que está sabendo e tal, não vê a hora de ver o outro no outro dia, aquela história, né? Bom, alguns chamam isso de amor. O amor por Deus não é muito diferente. Se você diz que ama Deus sobre todas as coisas e não reza nada, poxa, eu amo Deus sobre todas as coisas, sim, né? Mas ele fica lá e eu toco a minha vida aqui. É amor. Pode ser um pouco de temor. Você tem medo de dizer que não ama, porque tem medo de ser castigado, as coisas não dão certo e tal. Isso não é amor. Né? Amor é quando você quer estar em comunicação. Independente do que está acontecendo na sua vida, provação, alegria, felicidade, tristeza, saúde, beleza? Se está, como diz Santa Teresa de Ávila, só Deus basta, porque está em comunicação com Deus. A oração faz parte da sua integração com Deus. Isso é amor. Por isso que Santo Afonso dizia, é impossível uma pessoa que reze se perder no inferno. Porque se ela reza é porque ela tem amor a Deus, ela reza para ter. Né? Agora a oração com perseverança. Porque tem muita gente que só reza para conseguir aquele objeto, conseguiu, né? Então na hora do apuro, meu Deus, o que eu faço?
Diz que rezando o texto consegue graça. Vai lá no criado mudo, puxa lá, tira o texto, sopra a poeira, né? Agora eu vou rezar, depois que a lâmpada do Aladim vai esfregar ali, e às vezes dá certo, ainda ganha graça, ainda toma um doce que ainda dá graça. Para ver se a pessoa, vendo que ganhou a graça, persevera e continua. Não ganha graça. Aí volta de novo, esquece lá, fecha, acabou. Né? Uma vez, alguns anos atrás, demorando, desculpa aí. Não, fica à vontade. Tem uma senhora que me ligou. Eu estou passando uma promoção aqui, assim, assado, na dificuldade e tal. Na hora me veio, naquela época não era celular, era o trim, eu chamo de trim. É o telefone aqui do gancho, né? E eu já cansado de ouvir ela falar tal, e veio uma visão na minha cabeça de uma. Hoje quase não tem também, né? Aquele respaldado da cama, cabeceira da cama, né? Então eu me veio na cabeça uma cabeceira da cama e um terço enrolado assim, e na minha cabeça, 6 meses. 6 meses que o terço está parado lá, né? Aí eu disse para ela assim, me diga uma coisa, só lembra quando eu passei na sua casa, tinha acho que 2 anos, que eu falei para rezar o texto todo dia? Então eu comecei a rezar o texto todo dia. Aí escapou, sabe quando você fala sem pensar? Então por que o seu texto está 6 meses na cabeceira da cama e você não criou mais? Não, que isso, eu estou rezando, tá bom. Aí começou mais algumas coisas, ela desligou. E passou uns 10 minutinhos, ela ligou de novo. Como é que você sabia que meu texto estava embrulhado no cabeceiro da cama? Da cama de casal dela, né? Aí eu perguntei, ela só me responde a segunda pergunta agora, então, antes de eu responder para a senhora. Quanto tempo faz que a senhora? 6 meses que eu estou sem rezar, então, e quanto tempo faz que a senhora começou essa aprovação? Vai dar 6 meses que começou. Então, faça as contas. Volte a rezar o texto, o resto vai dar para a prece. Então, acabou, e conseguiu mesmo, né? Então, a oração é uma coisa fabulosa. Além de aumentar a nossa fé, o amor a Deus, ter essa comunicação da salvação, ainda traz as graças necessárias para a nossa vida aqui, né? E o próprio Jesus mostra isso claramente no Pai Nosso. A primeira parte do Pai Nosso é a parte do amor, fazer a vontade de Deus assim como no céu é feito, que é feito no céu porque os anjos glorificam e amam a Deus. Então, quero que a terra seja igual ao céu, glorificando e amando a Deus. Mas tem a segunda parte do Pai Nosso, que é o quê? Pão nosso. E a parte material. Né? Então, a oração ela nos traz a parte espiritual e traz também a parte material. Embora a parte material e espiritual tenha que ser, logicamente, colocada em maior evidência. Mas existe sim o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Né? E a própria Nossa Senhora fala que quem rezar o rosário, olha as graças que a Senhora dá, são 12, mas eu vou contar só as principais. A salvação de sua alma, esse é o principal de tudo. Rezando o texto todo dia. Salvação de alma, céu garantido. Nossa Senhora, não é tudo não. Mas a pessoa vive numa vida meio estranha. Ela vai, São Luís fala, vai haver graça de mudança. Vai haver uma conversão. Segundo, como conversão, a conversão dos pecadores. Terceiro, a parte para o mundo. Quarto, que vem a parte que vem do pão nosso, né? Ajudarei a pagar, Nossa Senhora que falou, ajudarei a pagar as dívidas com Deus e para com os homens. Com Deus é o purgatório, né? E os homens é aquele mesmo que escapou no cartão de crédito, chegando perto do Natal, né? Acaba passando um cartãozinho a mais, né? E aí passa mais uns 6 meses pagando o que gastou no Natal de novo, né? Aí o negócio aperta um pouquinho, Nossa Senhora vai. Eu sou testemunha viva disso daí, né? Nós estamos há 22 anos nessa missão como casal. Eu já tinha 15 anos de experiência solteiro, né? E é impressionante como Nossa Senhora sempre na hora da precisão vem alguma coisa, do nada assim aparece e resolve, né? Então, eu posso falar, se eu fosse dar meus testemunhos aqui, se eu passar, e às vezes eu nem conto muito, porque senão, se eu contar exatamente como foi, o pessoal vai dizer assim, só andou assistindo muito filme, foi de Hollywood, porque parece coisa de filme, sabe? É onde eu falo que às vezes a nossa vida supera a ficção. Tem muita coisa na minha vida que supera a ficção, né? A parte espiritual. E a quinta graça é tudo, olha a palavra, tudo que pedires, rezando o meu rosário, ela fala do rosário, né? Eu atenderei, desde que seja de acordo com a vontade do Pai e não vá colocar em perigo a sua alma. Então, se não for uma coisa que vai contar o projeto de Deus e não vai colocar em perigo a sua salvação, tudo que você pedir, Nossa Senhora vai
Com C, D. Tá filmando só mesmo aí? Não. Eu já olhei, você estava dizendo, não, tá não. Quando eu fui olhar, tava só assim, né? Aí Não, não mas tá filmando normal. Daí que eu consegui fazer uma montagem lá e cortar. O que ela filma ali vai para o depois coloca faz esporte e volta para filmar no YouTube. Então nós vamos agora atender os dois pedidos de Nossa Senhora. A consagração rezando o terço e a consagração coroando Nossa Senhora, desculpa, né? E rezar o terço. Mas e o terceiro pedido? Bom, o terceiro pedido fica a cargo de vocês. É uma coisa um pouco mais complexa. Vai depender da vida de cada um, pessoal, como é que está, como está. Então eu vou só falar aqui, pincelar e por conta de vocês. O que Nossa Senhora pediu? Que aqueles que puderem, olha a palavra que Nossa Senhora usa, aqueles que puderem, ao menos uma vez na sua vida, durante 5 meses seguidos, no primeiro sábado de cada mês, a seguinte devoção: confissão, comunhão eucarística, rezar um terço e parar 15 minutos para meditar o mistério do Rosário, com a intenção de desagravar os pecados cometidos ao Imaculado Coração de Maria. Está gravado no Instagram, depois você pode pegar aí. Né? Olha lá, confissão, comunhão, terço e meditação de 15 minutos em desagravo aos pecados cometidos ao coração de Maria. A confissão pode ser 8 dias antes, 8 dias depois. No primeiro dia do mês? Primeiro sábado. Primeiro sábado. Primeiro sábado do mês. Né? Então, 8 dias antes e depois pode ser a confissão. Então, no primeiro sábado do mês, tem que ter a comunhão eucarística, um terço, que já reza um terço todo dia, pode ser o mesmo. Né? E a parte mais difícil para nós, parar 15 minutos para meditar um mistério do Rosário. O texto tem 5 dezenas. Se você meditar 3 minutos em cada dezena, também pode, junto com o texto. Vou meditar 3 minutos aqui, 3 minutos aqui, 3 minutos aqui, 3 vezes 5, 15. Né? Ou se quiser pegar só uma parte, por exemplo, sei lá, vamos pegar uma parte do Natal, que a gente pega o mistério do Osório. Vamos meditar sobre o Natal, pega parte da Bíblia que fala do Natal e tal, etc. E começa a meditar sobre aquele assunto. Agora, você pode também ir numa comunidade que já faz isso. Então você vai lá. Só que se você for lá, você tem que prestar atenção na meditação que o rapaz está fazendo. Né? Porque se você voluntariamente se distrair e ficar pensando lá, não sei o que e tal, aí perdeu. Né? Agora, involuntariamente vai acontecer. Mas aí você volta. Esse negócio de 8 dias antes ou depois do sábado, primeiro sábado, é tipo assim, vamos dizer que esse sábado agora é o primeiro, né? Yeah. Aí tipo 8 dias depois desse sábado. Pode ser 8 dias depois. Até 8 dias. A confissão. Só a confissão, o resto não. O resto é do sábado. Não, é do sábado. Não, Marilé, no sábado. sábado. Primeiro sábado. Cada Todo mês. mundo tem que assistir depois. Não é? A vantagem é que no Instagram, você vai naquela partezinha que tem aquele risquinho, você puxa até o ponto final ali. Agora, Eu coloco no meu calendário. Não precisa nem sábado, ouvir. pra ficar já. primeiro sábado. Agora, aí, bom, então vamos lá. Aqui nós estamos bem pertinho da igreja de São Vicente de Paulo, não é isso? Pronto. Tem um grupo que faz há mais de 20 anos, acho que quase 30 anos aí, primeiro sábado. Na igreja de São Vicente. Né? A missa de sábado é às 5 horas, né? Ou é 5 e meia? Aí, Sábado. essa vai domingo. Ah, é? Mas tem, acho que é 5 horas, se eu não me engano, no sábado. Eles começam, então, geralmente 4 horas. É 5 horas. Então, geralmente, se eu não me engano, porque faz tempo que eu não vou, mas eles começavam, eu sei que ainda tem, eles ainda estão fazendo. 4 horas eles entram, fazem um terço, depois, logo em seguida, eles fazem a meditação, e logo em seguida é a missa. Eu cheguei na hora do terço. Já chegou lá na hora do terço, né? Então, agora, tem o terço, meditação e missa no primeiro sábado, que eles fazem aí, um grupo aí. Aí o que acontece? O que eu percebi, tem gente que, o que acontece na igreja. Alguns chegam lá para ouvir a meditação. Tem muitos que não estão sabendo de nada e nem querem saber. Então chega, é difícil você conseguir prestar atenção no rapaz que está meditando lá, com a mulher aqui do lado, né? Principalmente quando a mulher chega dentro da igreja e vai falar entre, como é que é, Fortaleza e Ceará, pelo amor de Deus, né? Ainda 2 mulheres ainda, porque assim, rapaz, eu não estava acostumado dentro do Ceará, né? Vai chegar dentro da igreja, 2 mulheres ainda, já viu o homem falar em mulher, né? Quando não viu mais não, o pessoal é um caso só, é curioso isso. Mas aí começa a falar e tal.
Então o que acontece? A gente tem que pegar um canto que a gente consiga ouvir o que o rapaz está falando lá no microfone e pode até fechar o olho e meditar junto com ele, não tem problema nenhum. Não pode acochilar. Né? Agora vai ter distração? Sim, distração, mas não pode ser distração voluntária. Distração involuntária acontece. São Bernardo Claraval, ele é chamado Santo da Contemplação. Assim como São Francisco é Santo da Pobreza, Santo Inácio da Lógica, São Bernardo é da Contemplação, silêncio, contemplação. Ele estava indo fazer, ele era da França e indo para a Alemanha fazer a missão. A gente não conseguia meditar, passarinho passando. Os animaizinhos eram diferentes no hospital. Aí, puxa, eu não consigo meditar direito nas minhas orações. Em cima do cavalo, né? Entrar e pegar o cavalo. Aí vinha um outro viajante a pé. Aí ele falou para o outro, ele falou assim, olha, eu lhe dou o meu cavalo se você rezar um Pai Nosso sem se distrair. Eu olhei para trás assim, o senhor deve estar com ironia do meu lado, né? Vou colocar uma palavra no nosso filho, isso está com brincadeira do meu lado, né? Só acho que você me dá um cavalo para rezar um Pai Nosso, e um cavalo naquela época, sei lá, peguei um Honda, um Corolla da época, né? Eu dar um Corolla ou um Honda, rezar um Pai Nosso, tem uma pegadinha aí, né? Aí o seu mulher desceu do cavalo, deu a ré na mão dele, tá aqui, ó. Segura. Reza o Pai Nosso e leva o cavalo. É um nome louco, que cavalo bonito, frondoso, né? Não só rezar, né? Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. E a mão aqui não faz força do cavalo. Venha a nós o vosso reino. Mas é com cela ou sem cela? Aí pronto, acabou, você perdeu. Perdeu a cela e perdeu o cavalo, né? Ele estava pensando, ele me prometeu o cavalo, mas ele não falou da cela, né? Ele estava pensando na cela. Será que eu vou ganhar os dois juntos? E ele perdeu, foi tudo, né? Aí São Bernardo diz o seguinte, distração sempre haverá. O que a gente não pode fazer é voltar atrás, a gente tem que caminhar para frente, né? E é o que nós vamos fazer agora, nós vamos colocar Nossa Senhora, como nossa mãe, nossa rainha, fazendo esse ato de consagração a ela e rezar o nosso texto. E a devoção do primeiro sábado fica a cargo de vocês têm a vantagem que moram perto da igreja de São Vicente de Paulo, que já tem um grupo que faz lá, então já dá para fazer lá mesmo. Eu não sei como é as confissões aí, não sei se sábado o Padre Neto tem ou não confissão.